Olá, bom dia, muito bom dia, é um prazer estar convosco mais uma vez. Por vezes existem elementos exteriores que nos impossibilitam de fazer o que pretendemos, e a semana passada houve elementos exteriores que me impossibilitaram de estar convosco e partilhar a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que neste dia que tu e eu somos os autores da nossa própria vida. Em Hebreus 12, no versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós sabemos que Jesus é o nosso autor da nossa fé, é por Ele que nós somos salvos, é por Ele que nós vamos a Deus, que Deus nos ouve e nos responde, e é através dele que tudo é consumado. E Ele suportou todas as coisas por amor a nós. Ele foi o autor da sua história, da sua própria história. Ele veio à Terra e Ele decidiu que iria cumprir a vontade de Deus, indo até à cruz, sendo crucificado, morto pela nossa própria vida. Ele foi o autor da sua própria história. Ele escolheu o seu caminho. Mas ainda que Ele seja o autor e consumador da nossa fé, Ele nos permite e nos dá a oportunidade de escolha para decidir qual o nosso caminho, qual a nossa decisão, tendo nós livre-arbítrio. E livre-arbítrio, o que é isto? O livre-arbítrio defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo, crença ou valores. Jesus dá-nos esta oportunidade. Ele dá-nos este livre-arbítrio, esta decisão, este poder de escolha nas nossas ações, nas nossas decisões, baseando-as nas nossas crenças, nos nossos valores, baseando naquilo que realmente nós somos, naquilo que nós queremos. E livre-arbítrio é isto. E ainda que Jesus, sendo este autor da nossa fé, Ele nos dá livre-arbítrio, poder de escolha e decisão daquilo que nós queremos fazer da nossa vida. Mas nós não nos podemos esquecer que nós mesmos somos os autores da nossa própria história. Não é aquela pessoa que está ao nosso lado. Não é os nossos filhos, não são os nossos amigos, não são as condições da nossa vida, não são as intempéries, as situações contrárias que vêm à nossa vida que decidem o rumo que nós vamos dar à nossa própria vida. Nós podemos ficar numa posição de é impossível, eu não consigo, eu sou um coitadinho, ou podemos decidir que nós próprios somos os autores da nossa própria vida, tomando essa decisão nas nossas mãos e mudando o nosso comportamento com vista àquilo que nós pretendemos que seja a nossa própria vida. E nós somos, este é o mais solene direito, é sermos os nossos próprios autores da nossa história. Ninguém faz a história por nós, somos nós que fazemos a nossa própria história. E isto é o direito mais solene que nós temos, é de construir a nossa própria história. E também o mais importante desafio, é um dos desafios maiores, é construirmos a nossa própria história. Mas eu quero te dizer, Jesus quer te ajudar a construir a tua própria história. Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, e porque Ele sabia qual a alegria que lhe estava proposta, e Ele deu a sua própria vida por esta alegria, pela alegria de te ver salvo, pela alegria de me ver salvo, pela alegria de te ver em vitória, pela alegria de me ver em vitória, pela alegria de um dia estar com Cristo no céu, à sua direita, à direita de Deus, e ver
que aquilo que Ele tinha feito foi consumado. Aquilo pelo qual Ele deu a sua vida, que foi pela tua vida, pela minha vida, foi consumado, porque nós somos salvos e escolhemos esta mesma salvação. E eu quero te dizer, crendo tu em Jesus ou não, tu és o autor da tua própria história, mas deixa-me que te diga que com Jesus é muito mais fácil tu construires uma história de sucesso, uma história de vitória, uma história de alegria, ainda que todas as situações e situações contrárias venham à nossa vida, mas é muito mais fácil. Mas independentemente se tu crês firmemente em Jesus ou não, lembra-te que tu és o autor da tua própria história, e este é um direito teu, mas também é um desafio que é colocado dia a dia na tua vida. E eu te desafio, ser o autor da tua própria história. Posso orar por ti? Senhor, no nome de Jesus eu oro, Pai. Senhor, para que esta vida que tem o livre-arbítrio, o poder de escolha, de decisão na sua vida, para seguir, para decidir o rumo o qual quer dar à sua vida, Senhor, possa ter, Senhor, esta decisão e possa tomar esta decisão na sua vida, Senhor, este direito e este desafio também, e que possa se levantar e não deixar na mão de outro a sua própria história, nem dos seus filhos, nem dos seus amigos, nem das circunstâncias ou situações, mas que possa tomar na sua própria mão o seu futuro e possa decidir qual o rumo a dar à sua própria vida e construir a sua história. Senhor, e que, Senhor, se ainda não crê em Ti, que Te possa dar esta oportunidade de Tu construires esta história com a sua própria vida. Deus, no nome de Jesus, eu oro para que Tu possas ser este autor também e consumador da história desta própria vida, Senhor, pela qual eu oro. Senhor, que ela contigo possa construir uma nova história. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus tem uma nova história para ti, mas és tu o autor da tua própria história. Agarra este desafio, agarra este direito na tua mão e constrói a tua história. Tenha um dia abençoado.